Vamos lá, gente. Jamil Chad lá no TMC. Conto com vocês pra gente fechar essas metas. Vamos embora. Hora de estabelecermos aquela conexão entre Brasil e Suíça. Vamos chamar o nosso correspondente Jamil Chad. Vamos conversar sobre possível aplicação de novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fazendo um recap, lembrando o que já aconteceu. Moraes já foi alvo de sanções pela lei Magnitsky em julho do ano passado. Foram aplicadas pelo governo Trump. A medida foi revogada em dezembro, depois de conversas com o presidente Lula, naquele momento em que todos estávamos crentes de que a relação de Trump e Lula estava indo de vento em polpa, mas as marés mudaram, os ventos mudaram. Agora, na nova discussão na Casa Branca, há então essa retomada de possibilidade de decisões, ou seja, de mais sanções por decisões recentes do ministro. Jamil Chad, bom dia para você. Joana, Felipe, bom dia a todos. Olha, essa foi uma revelação de ontem do Financial Times, obviamente um jornal referência no mundo, um jornal que obviamente tem uma enorme credibilidade, e fontes do governo americano, então, deram essa informação ao Financial Times, que sim, Alexandre de Moraes poderia voltar a ser alvo de novas sanções por parte dos Estados Unidos. Agora, vamos tentar entender algumas coisas. Primeiro, Joana, naquele momento em dezembro, quando as sanções foram retiradas sobre Alexandre de Moraes, quem venceu a disputa interna... Obrigado, Regina! Foi a ala mais pragmática, foi a ala do comércio, foi a ala das 114, finanças, gente. foi a ala que Vamos fechar essa basicamente meta. o Brasil como um parceiro comercial importante. A ala mais ideológica, e aí principalmente sob a liderança de Marco Rubio, ficou muito insatisfeita com a decisão justamente de Donald Trump. No final é ele que manda, mas, claro, influenciado por essa ala mais pragmática, mais comercial do governo norte-americano. Mas nunca desistiram de eventualmente voltar a ter algum tipo de ação contra Alexandre de Moraes. Agora, supostamente, segundo pelo menos o Financial Times, um dos motivos seria a atuação de Alexandre de Moraes contra o jornalista no Maranhão, quebrando basicamente o sigilo de comunicações do jornalista, claro, no Maranhão. Um caso que nós já tratamos na semana passada. A questão interna nos Estados Unidos é a seguinte, Joana. Bom, tá bem, isso aqui poderia ser então um motivo para que o governo norte-americano adote sanções contra Alexandre de Moraes? Alguns acreditam, né? Que sim. Mas dentro do próprio governo americano, tem alguns que alertam o seguinte, mas calma aí, aqui nos Estados Unidos, nós já quebramos o sigilo de fonte dos jornalistas, por exemplo, no caso do Washington Post, no ano passado e em 2026. Aí como é que a gente justificaria isso é inaceitável para o Brasil, mas nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos? Enfim, é mais um ponto de atrito, sem dúvida nenhuma, e lembrando, estamos em pleno processo eleitoral no Brasil. Ô Jamil, primeiro problema, né? Vamos ficar por esse primeiro problema por enquanto, porque esse assunto com certeza vai se desenvolver, já está se desenvolvendo. No limite, qualquer desculpa serve, né? Agora, para a gente refletir, agora eu queria colocar um outro assunto em discussão da editoria Donald Trump. Não saindo da editoria Donald Trump, mas ampliando essa questão para o mundo, terminou hoje, e para surpresa de ninguém, né, o tal do memorando de intenções, o acordo assinado entre Estados Unidos e Irã, que dava 60 dias para que, num clima de harmonia, paz e tranquilidade, se encaminhasse, né, para um desfecho dessa guerra, vamos dizer assim, com muito otimismo, né? Agora, lá atrás, depois que o juiz apitou, Israel já se manifestou, olha, estou fora, não contem comigo. E de lá para cá, ao longo desses 60 dias, não teve muitos sinais para que a gente acreditasse que o negócio ia, em português bem claro, rolar, né? Ou seja, chegamos ao fim e nada, né, Jamil? E nada, Felipe. E, de fato, naquele momento, há 60 dias, praticamente, eu ouvi de um diplomata
a seguinte frase: ótimo, agora temos um memorando de entendimento, só falta tudo. Ou seja, nada tinha sido negociado. Aquilo ali era uma tentativa de, obviamente, frear uma guerra, mas sem que nenhum tipo de processo negociador sinalizasse para algum entendimento. 60 dias depois, nós estamos exatamente nesse entrave. Gente, 114 é o que falta. E aí, claro, alguns falam, a extensão de mais 60 dias para ver se há algum tipo de negociação. Do lado americano, uma crise, eu diria, interna entre militares, alguns acusando basicamente a falta de preparação do Pentágono em relação a uma crise, eu diria, mais longa com o Irã, outros alertando que isso poderia ter um impacto muito ruim para a eleição de não de Donald Trump, mas dos seus aliados republicanos na eleição agora legislativa em novembro, e ao mesmo tempo um Benjamin Netanyahu com o objetivo exatamente contrário, de manter a guerra. Então, estamos nesse impasse, nada indica que há um caminho sustentável para o fim da guerra, e fica aquela lição que muitos vêm alertando já há anos. A gente pode saber, Felipe, como uma guerra é iniciada, mas é muito difícil saber quando ela é encerrada. E nós estamos nesse momento. Lembrando que Donald Trump venceu a eleição entre as várias promessas dele. Uma era a de que ele não entraria em guerras prolongadas com nenhum país do mundo. Assunto aqui que a gente trouxe, esse segundo assunto, não estava na nossa pauta, mas a sensação que eu e a Joana temos é que se a gente jogar aqui para o Jamil, rapidamente, explica como fazer um bom pãozinho artesanal, ele vai saber falar sobre isso, porque ele sabe falar de tudo, né? Jamil, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã aqui no 360, ou, né, em horários especiais, se acontece alguma coisa extraordinária. Extraordinário, boa semana para você, viu? Obrigado, Felipe. Eu só não sei explicar o resultado do meu time. Mas São Paulo. Evitaremos a segunda divisão. Olha a corneta. A gente não precisa falar sobre isso, Jamil. Assim, realmente há coisas que são inexplicáveis. Fica mais fácil até explicar as decisões de Donald Trump do que... Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!